Fala pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o Guilherme, especialista em gestão de negócios, faço parte da O2 Gestão Empresarial e a gente trouxe mais uma aula para vocês. Compartilha, curte, segue, liga o sininho e vem com a gente. Continuando sobre o tema de gestão de negócios, agora a gente traz o DRE, a demonstração do resultado do exercício. Uma importante ferramenta contábil que é fundamental na administração do negócio. A primeira pergunta que vem pra gente é por que elaborar um DRE? Bom, eu vou te dar 4 motivos para o DRE, para você fazer ele no seu negócio. O primeiro é saber o resultado do negócio. A principal função do DRE é mostrar o resultado do negócio, saber se ele foi positivo ou negativo, e é o que mais lhe interessa, não é verdade? A segunda opção, saber os gargalos do negócio, saber aonde seu dinheiro está indo, onde você está perdendo dinheiro. Isso é importante, o DRE pode te mostrar isso em números. Terceira, analisar a evolução do negócio, para você entender se você está crescendo ou se você está diminuindo. Quarta, a tomada de decisão, para você saber o que analisar e como agir. A gente tem que lembrar uma coisa, o DRE desmistifica isso. Faturamento é ego, o importante é resultado. Eu trouxe aqui para vocês uma estrutura mais simplificada do DRE para vocês conseguirem entender um pouco mais do que se trata o DRE. O DRE é como se fosse um funil. Aqui em cima, com a receita bruta, quanto você vendeu. Depois vem as deduções legais. O que são deduções? É tudo aquilo que o dinheiro já desconta logo na venda. Descontos, taxa de antecipação de cartão, o Simples Nacional para quem está no Simples. Tem diversas deduções. Próxima tirada da fatia é o CMV. O que é o CMV? O CMV é o custo da mercadoria vendida. Se você não viu a nossa aula 1, então eu vou deixar ela aqui em cima para vocês estarem dando uma olhadinha sobre formação de preço de venda. Ali eu falo um pouco mais sobre custo e despesa. Muito importante vocês olharem essa aula para estar acompanhando mais assertivamente essa matéria. Tirou o custo do produto, a próxima parte são as despesas. São as despesas administrativas, despesas com vendas, despesas com pessoal. Tirou essas despesas, vem a parte de juros, tá? Porque não faz parte da operação. Então a gente chama de outras receitas, outras despesas, pode ser ganhos de juros ou perca de pagamento de juros. Quem não paga juros? Você está dentro do lucro real, aí você vai para a apuração dos impostos, imposto de renda e contribuição social, e aí você chega no lucro e prejuízo do exercício. Em funil, que o seu dinheiro começa grande e ele vem diminuindo cada fatia dessa até chegar na fatia que é o seu lucro, tá? Então, faturamento é ego e lucro é realidade. Bom, pessoal, eu trago para vocês aqui a estrutura prática do DRE. Como que ele deve ser montado, ferramenta de resultado e como ele deve ser apresentado. Tem muito consultor que faz uma papagaiada aqui, que mistura variável com isso aqui, mas a estrutura correta é essa, certo? Primeira conta do DRE são as receitas operacionais. Aqui vai tudo que é da sua operação, tudo que você faz para ganhar vida. A sua venda vai aqui. A partir da venda, a gente tem as deduções. O que são as deduções? É aquilo que desconta direto da venda. Taxa de cartão, Simples Nacional, desconto, cancelamento. Depois disso, a gente cria o primeiro totalizador, que é a receita líquida, que é a diferença entre a receita bruta menos as deduções. Depois disso, a gente aplica o custo da mercadoria. É quanto você pagou no seu produto, mais frete, mais ICMS. Depois disso, a gente chega na parte de lucro bruto, que é o segundo totalizador. Esse totalizador mostra quanto que vai sobrar para pagar a parte de despesa do seu negócio. Entre as despesas operacionais, que é despesa com pessoal, despesa com marketing, despesa com veículo, vem a parte das despesas e receitas não operacionais, que elas são às vezes financeiras, venda de ativo. Após isso, a gente apura o LAIR, quando é lucro real. Empresas que são simples, vai direto já para o resultado do exercício, porque não paga imposto de renda sobre o lucro. Já está tudo embutido lá em cima na dedução do Simples Nacional. O modelo básico de DRE que a gente tem, que já serve muito para tomada de decisão. Aqui vocês podem acompanhar. A receita bruta por mês foi em média de R$ 32 mil. Teve 4 mil de dedução. A receita líquida foi de 28.527. A parte de custo custou R$ 17 mil para ele vender esses 32, sobrando assim 10.290. Após isso ele teve mais R$ 7 mil aqui de despesa operacional.
totalizando um lucro de R$ 3.000. Então, para cada R$ 32.000 que ele vende, ele consegue ter o resultado de R$ 3.000, que é a realidade das empresas hoje, esse demonstrativo. Hoje o mercado é competitivo, então é importante você ter uma ferramenta dessa bem alinhada para você saber exatamente quanto você lucra. Porque faturamento é ego e resultado é realidade. Vou te trazer mais um demonstrativo aqui, que é o custeio variável. Tá? Na aula 3, que é a aula sobre ponto de equilíbrio e margem de contribuição, a gente fala um pouco mais dele. Se você quiser acompanhar a aula, eu vou deixar ela aqui em cima para você estar olhando. Receita líquida, que é os 28 mil, que já passou pelas deduções. Qual que é o total de gasto variável? 17.967. Peguei todos os gastos variáveis e coloquei nesse totalizador. Cheguei na margem de contribuição de 10.290, que corresponde a 36% da margem líquida. Atribuí os gastos fixos, aliás, de 7.000 e cheguei no resultado do exercício de R$ 3.000. Bateu com o DRE, concorda? Através desse demonstrativo eu apurei qual que é o ponto de equilíbrio, que é de R$ 239.000 por ano ou R$ 20.000 por mês. Então, se a empresa bater R$ 20.000 por mês, ela está atingindo seu ponto de equilíbrio financeiro. O que é o regime correto de se fazer o DRE? Existem dois regimes que a gente usa na administração, o regime de caixa e o regime de competência. O DRE tem que ser feito pelo regime de competência, porque só com ele você consegue apurar o lucro e o prejuízo do mês. O regime de caixa, ele só te mostra se sobrou ou não dinheiro e não se te deu lucro. Sobrar dinheiro não é sinônimo de lucro, até porque sua despesa pode estar parcelada. O regime de caixa utiliza pagamentos e recebimentos como base. O regime de competência olha quando o mês compete, quanto gerou a despesa. Então existe uma diferença muito grande entre esses dois regimes que tem que ser respeitada. E o DRE tem que ser feito pela competência. Alguns negócios possibilitam dar uma margem mais próxima pelo regime de caixa. Restaurante, por exemplo, é um negócio que não trabalha com muito estoque, que gira todo dia, compra e tal. Ele consegue te dar, mas não fica correto. Você imagina uma empresa que a folha de pagamento ela é variável. Então, uma empresa que trabalha com comissão e as comissões são a principal fonte da folha. A empresa que vende 1 milhão e a folha de pagamento dela é comissionada, se ela usar o regime de caixa, ela no relatório de resultado vai ficar divergente. Porque no mês que eu vendo 1 milhão, vamos dizer que eu vendo e antecipo tudo à vista e entra tudo dentro desse mês, a minha folha vai cair para o outro mês, porque se paga o funcionário até o 5º dia útil. E usando o regime de caixa, ele vai aparecer só o dia que você pagar. A gente levar em consideração que essa despesa compete ao mês que vendeu 1 milhão. E de repente no mês passado veio 500 mil, a folha desse mês vai ser metade. Então vai ter 1 milhão de folha e a comissão de 500 mil, e não a comissão de 1 milhão. Por isso que é importante respeitar esse regime. Falando um pouco mais sobre a análise de DRE, eu trouxe as principais análises aqui para vocês darem uma olhada. Análise horizontal, que ela analisa a evolução, competência a competência, e análise vertical, que analisa a evolução a cada conta. Por exemplo, nossa receita bruta começou com 100%. As nossas deduções foram 14%. É uma dedução alta, tem que se verificar por que está dando tanta dedução. Nossa receita líquida é 87%. O nosso custo da mercadoria, ele bateu 64% da nossa receita líquida. O nosso lucro bruto é de 36%, que é o nosso markup. A nossa despesa operacional está em 26%. Uma despesa operacional deveria ficar entre 15% a 20%, depende do negócio. Então tem que se olhar. E o lucro está em 11% de lucro. Você vê que o DRE ele não tem que ser só elaborado, ele tem que ser analisado. E tem que se colocar os principais índices para a gente analisar. Olha aqui, ó, evolução trimestre a trimestre. 90 mil para 70 mil, caiu 22%. Por que caiu isso esse mês? Esse mês eu tive um prejuízo de 119% sobre o mês passado. Olha que dá alarmante. Então a gente tem que usar a horizontal e a vertical para identificar os gargalos e saber olhar o DRE, analisar e tomar decisão. Isso que cabe a um gestor de competência. Muito bem, meus queridos, assim fica a nossa aula de DRE. Mais uma videoaula aí pela O2 Gestão Empresarial. Espero que tenham gostado. Compartilha, curte, se inscreve. Tamo junto e até a próxima.